Olá, seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Sabatina em 10 minutos. Nesta semana vamos revisar a lição número 7. Eu sou Letícia Bechara, estou aqui com o Gustavo e nós vamos pensar nos pontos mais importantes a respeito desse tema: idioma, texto e contexto. É interessante pensar que a Bíblia não foi escrita no nosso idioma, português. Ela foi escrita no idioma original, vamos dizer assim, que foi o hebraico, do Velho Testamento, e aramaico, e no Novo Testamento, o grego. E o que isso significa para nós, estudantes da Bíblia, neste século, neste país, nessa língua? É entender que esse movimento de tradução muitas vezes pode deixar alguma outra coisa com sentido diferente da real intenção dos escritores. Dando prosseguimento aqui, no domingo o autor ele vem com o título de Compreensão das Escrituras e ele vai comentar um pouco sobre como a Bíblia, nas palavras dele, a Bíblia é escrita como um testemunho do plano divino de redimir a humanidade caída e da obra de Deus na história. Então, a Bíblia ela representa a história da humanidade. Ele vai começar citando como Deus se relaciona com o homem e cria o homem em Gênesis e, como vocês sabem, no final em Apocalipse, como o desfecho da história acontecerá. Então, durante toda a narrativa bíblica, a gente vai ter essa relação entre Deus buscando alianças, buscando pessoas e se fazendo uma pessoa para se relacionar com a espécie humana. Aqui ele próprio criou a imagem e semelhança dele. E um dos papéis importantes disso, que em 2 Timóteo 3, 16 e 17, é de ser útil para o ensino, para a repreensão, a correção e educar o coração, educar o caminho na justiça. É bem interessante a gente pensar por que existe o texto bíblico, né? Porque de onde ele começou. Em algum momento, Deus vê essa necessidade de fazer um registro das palavras. E a gente vai entender, à medida que a gente estuda a história do povo de Israel, por que era importante ter o registro escrito em palavras. O primeiro autor da Bíblia, indicado, Ellen White fala sobre isso, é Moisés. E Moisés vai escrever o livro do Gênesis no momento que ele está no deserto. E por alguma razão, naquele momento, Deus vê essa necessidade de colocar o texto de forma escrita. Se as traduções eram sempre orais, por que será que Deus pensou em deixar o texto de forma escrita? Então, ao passar essa tradução, talvez alguns detalhes foram perdidos, talvez a maneira que a história era revelada, a maneira que Deus se mostrava presente, foi de uma forma ou de outra esquecida ou... Exato, porque pensa, quando eles foram para o Egito eram 70 pessoas. Eu contar uma história para 70 pessoas, ok. Quando eles saíram do Egito, há o registro que quase 1 milhão de pessoas. Como é que eu vou contar essa história para 1 milhão de pessoas? E eu acho que a Tábua dos 10 Mandamentos é o primeiro marco dessa história escrita por Deus, e ele escreve com o dedo dele. Então ele leva Moisés lá no monte e ele fala assim: agora que tá esse pessoal aqui, ó, vou deixar bem claro, vou escrever aqui em pedra o que é a minha vontade para vocês, e essa é a minha vontade revelada. Eu acho que esse é o marco, quando ele coloca isso na pedra, e a partir daí Moisés começa a registrar, e a gente vai ver que Moisés vai contando essa história, não se esqueçam da lei, e os reis, e todo mundo precisava conhecer essa história. Hoje a gente poder ter toda essa história e repassar para a nossa família, para os nossos conhecidos, representa o que Deus sempre quis. Que a mensagem de misericórdia, de um Deus que se preocupa com a raça humana, porque Ele mesmo a criou, sempre vai estar presente, sempre continua presente. Um pouco nessa ideia, a lição vai comentar sobre algumas palavras e significados. E eu acho um tanto quanto interessante a gente parar para pensar e conversar um pouco disso, porque hoje vivemos, como a Letícia bem deixou pontuado aqui no começo, no século XXI, no Brasil, numa cultura de língua portuguesa. E quando a gente traz isso para a língua hebraica, isso muda completamente. Além de ser uma língua antiga, a estrutura linguística é completamente diferente, os conceitos, a gramática é totalmente diferente. Ele dá 2 exemplos, eu quero falar de um aqui que é da palavra shalom. Ele dá alguns versos onde isso acontece, alguns contextos. Então, por exemplo, Números 6, 24, 26, Jó 3, 26. Interessante porque a palavra shalom, na maioria das vezes, ela é traduzida somente por paz. Só que o autor deixa bem claro, e você pode perceber aí lendo sua Bíblia, que shalom é muito além da palavra paz.
E por que isso acontece? Porque a gente, no nosso contexto, entende paz, a semântica da palavra paz significa alguma coisa. Lá, para eles, shalom significava outra coisa. Então, esse desprendimento da nossa realidade linguística é muito importante para a gente conseguir entender o que a Bíblia quer dizer. Então, nesse exemplo que eu comentei da palavra shalom, ela indica não simplesmente só paz, mas um estado de, como o autor diz, de plenitude, de inteireza, de completude, de bem-estar. Então, você estar em shalom é você estar em plenitude. Na véspera do sábado, quando eles estão entrando ali nas horas do sábado, eles sempre dizem o Shabbat Shalom, que é a completude de Deus chegou. E Letícia, agora passando um pouquinho aqui para frente na lição, o que a gente pode entender com a repetição e os padrões de palavras na Bíblia? Quando uma ideia é bem importante, Deus repete. E o número 3 parece ser a chave. Então a gente vai encontrar texto santo, 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 e que vai dar importância para essa palavra. Outro que vem na minha mente é caiu, 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 a grande Babilônia. Então, ênfase naquilo que está acontecendo. Então, se você vê uma coisa que se repete, esse padrão de repetição, significa que a ideia é importante. Preste atenção. A ênfase era dada por meio da repetição, por meio do número de palavras dentro de um verso, então o número 3, o número 7. Continuando aqui, agora a gente vai falar um pouco sobre os textos e contextos e a mensagem dos livros da Bíblia. Letícia, o que você acha que o contexto, como que o contexto influencia no relato bíblico? A mensagem foi escrita em determinado momento para determinadas pessoas, sim, para entender o que aquilo queria dizer. Então a gente pode, quando a gente lê a Bíblia, fazer esse estudo. Às vezes não é tão claro naquele momento, então procurar uma referência numa outra versão, alguém que já tenha escrito sobre aquilo, a gente buscar mais informações para ver, será que eu entendi certo o que está dizendo aqui? O que será que o autor queria dizer nesse texto, nessa passagem? Para quem ele estava dirigindo essa mensagem? A gente precisa estar atento com isso também. Claro, como algumas palavras específicas na Bíblia, elas têm uns significados usadas em um certo contexto e usadas em outro, ela tem outro significado. Por exemplo, ele vai usar aqui a palavra Adam, que é a raça humana, e a palavra Adam também para descrever o personagem masculino da criação de Deus, que é o homem, o Adão, como a gente conhece. Então, a mesma palavra pode ter, às vezes, o mesmo significado, mas usadas em contextos diferentes, ela tem diferentes significados. E como ela também bem pontuou nessa questão dos livros e da mensagem, a maneira que o autor quer dizer, para quem o autor estava querendo dizer, o contexto histórico da época, a cultura, isso influencia de uma forma muito grande para entender o texto bíblico. Então, por exemplo, nas cartas de Paulo, do Novo Testamento, a gente vai entender que Paulo tinha um propósito a escrever, por exemplo, a igreja dos Romanos, a igreja de Coríntio e as demais igrejas. Então, a gente entender talvez as necessidades que aquelas igrejas tinham, a necessidade daquele povo, fazem o texto ficar um pouco mais claro. O autor termina com uma pergunta muito interessante que eu queria fazer para você, Letícia. Ele diz, independentemente de quantas traduções da Bíblia existem em sua linguagem, o que você poderia fazer para aproveitar ao máximo as versões disponíveis? Como apreciar a Bíblia como a palavra de Deus e buscar pela fé obedecer a seus ensinamentos? Eu, particularmente, tenho um hábito de ler versões diferentes. Eu já elegi a minha, que é a Almeida. Porque na minha época de adolescente, e quando eu aprendi a ler a Bíblia, vamos dizer assim, era a única versão disponível. Mas todos os textos que eu memorizei, os versinhos, eram sempre na versão Almeida. E hoje, quando eu vou ler a Almeida, sinto o texto mais familiar. Mas já li a Bíblia na versão internacional, na nova versão, na nova linguagem, a mensagem, a Bíblia judaica, a Bíblia... E isso enriquece muito a minha experiência, porque eu consigo entender de forma diferenciada como aquela tradução pode falar uma mensagem que toca hoje no meu coração. Cada um de nós, e quando a gente faz essa pergunta, cada um vai ter uma versão. Qual que é a sua? Eu vou ficar com a parecida com... Eu gosto da Almeida Revista e Atualizada, porque ela traz um pouco desse peso histórico do hebraico, mas ela está um pouco mais próxima da nossa linguagem atual. Existem diversas versões para diversos propósitos. Então, por exemplo, uma versão que está sendo bem conhecida hoje, que é a Mensagem, do Eugene Peterson, que na verdade é mais uma paráfrase da Bíblia, uma interpretação dele do texto bíblico, querendo
transmitir a mensagem. Então, depende quanto você gosta da leitura e quanto você está familiarizado com a coisa. Eu acho que esse é o mais importante. Então, não se sinta mal por não ter conseguido ler e entender algum versículo na a versão Almeida mais antiga. Então, talvez veja a nova versão internacional, nova tradução na linguagem de hoje. E por meio disso, você vai conseguir ter mais entendimento do texto bíblico. Eu acho que esse é o mais importante. E a lição está deixando isso bem claro em todos esses momentos. E por meio das palavras que estão ali reveladas, você possa ter uma vida em plenitude, uma vida em shalom. Exato. E que essa palavra toque no seu coração. É isso. Muito obrigado por assistir. Curta, compartilha, se inscreva no canal e a gente se vê.